Boa noite, estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos do Xamanismo, né? Esse som que vocês escutaram agora há pouco é de um xamã da Rússia. Ele não é siberiano, ele é russo. Esse tipo de som ele é produzido tanto pelos homens quanto pelas mulheres, e o que nos chama a atenção, mesmo sendo essa mulher uma garota, né, ou sendo esse homem um garoto, essa voz que a gente escutou é de um homem de meia idade. Independente da idade, o timbre grave desse som produzido é o mesmo. É muito interessante. De uma certa maneira, esse tipo de canto ou de som, né, é como se fosse para que eles despertassem uma comunicação com os espíritos. E vale lembrar que no xamanismo sempre essa ideia ou compreensão do espírito não é a mesma compreensão e o mesmo entendimento e o mesmo território que no espiritismo. Essa relação do espírito, essa relação no espírito, no xamanismo, diz respeito a várias questões. Então, o espírito pode ser uma pessoa que morreu, né? Um espírito de um morto, vamos falar assim, mas pode ser uma representação da natureza, como uma pedra, uma folha, um inseto, enfim, ou seres desconhecidos. Então, quando eles exercem esse tipo de canto, já é como se eles estivessem comunicando que eles estão indo de encontro a essa realidade. Isso é algo que chama muita atenção. Então, lá para frente, em algum programa, eu vou tratar sobre isso. Mas, antes de mais nada, quero agradecer a presença de todos, né, que tiveram no último e primeiro episódio Nos Caminhos do Xamanismo. Espero que tenham gostado. Eu deixei algo muito no ar, propositalmente, e hoje eu vou deixar de novo, com certeza, quando eu falo da ausência e da presença do humano. Eu vou retomar sobre isso. Eu deixei um pouco vago, para que vocês fiquem pensando na realidade. O que se trata isso? O que quer dizer isso? Ótimo, beleza? Bom, antes de começar a falar um pouco do tema e do próprio título que vai ser esse episódio, eu quero agradecer algumas pessoas. Primeiramente, a Cris Pascoal, que me conferiu, através de um convite, a confiança de estar aqui com vocês falando sobre um tema cultural que diz respeito à nossa espécie humana, muito complexo, muito difícil até mesmo de a gente entender de uma certa maneira, mas ao mesmo tempo é um assunto inesgotável, que é o xamanismo, né? E que se apresenta em culturas tão diversas ainda hoje no planeta. Logicamente que vocês estão percebendo que o meu caminho é um caminho que está permeando, por enquanto, pelo aspecto da antropologia, de etnografia e da história, e logicamente, e algumas vezes para outras áreas, né? Então as referências, hoje eu vou fazer uma coisa que eu esqueci no outro programa, que indicar alguns livros e demonstrar algumas referências de estudos para vocês. Então esse é meu caminho. Então agradeço em especial a Cris Pascoal por essa oportunidade. Agradeço também a produtora, que também chama Cris, que infelizmente esqueci o sobrenome dela. Prometo que no próximo programa, eu esqueci de anotar aqui, no próximo programa, Cris, eu vou lembrar do seu sobrenome, mas a Cris é fantástica, ela que ajuda a colocar esse material no ar. Agradeço de coração. Não poderia deixar de agradecer também ao Rafael Pereira, um grande amigo, editor, criador, ele que idealizou a revista Alfa, onde eu sou, com todo prazer e honra, conselheiro editorial. Obrigado, Rafael, por editar, por produzir e por deixar o vídeo da maneira sempre bacana, e você faz com tanto profissionalismo. Obrigado de coração.
E quero agradecer a todos vocês que estão aqui seguindo e tentando, de uma certa maneira, caminhar junto nesse caminho ou nesses caminhos do xamanismo, né? Eu quero também falar sobre quem está apoiando, né? A própria revista Alfa apoia aqui o programa e a minha livraria. Eu tenho uma livraria de livros usados, que também é um espaço cultural, só que por enquanto não estão acontecendo as atividades devido à questão da própria pandemia, e acho que provavelmente só ano que vem, e eu quero fazer algumas atividades tanto ligado ao xamanismo, como outras áreas do saber, como história da arte, como, enfim, vocês vão saber aos poucos. Então, a livraria apoia também, porque é através dela que eu consigo algumas coisas, né? E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu já tenho um convidado que eu quero entrevistar em breve. Além de ser um grande escritor, um pesquisador de campo importantíssimo, né? Importantíssimo. Talvez a gente pode falar, sem medo de errar, o maior conhecedor do xamanismo andino ou do xamanismo nos Andes. É um cara de uma simpatia, é um cara de uma energia muito forte, muito boa, conhece muito sobre a cultura peruana e demais civilizações ali da parte de cima da América, né, vamos falar assim, onde se, onde se, onde se compõe essa dinâmica do xamanismo andino, enfim, que é o Wagner Frota. Então, assim, lá pelo quarto programa, a gente vai ter uma entrevista. Ela não vai ser ao vivo, tá? A gente não vai ter condições de fazer ao vivo. A gente vai gravar, mas de qualquer forma, eu vou entrar no chat ao vivo. Vocês podem deixar as perguntas para o Wagner Frota e depois ele passa para vocês, tá bom? Então, essa é uma novidade bacana aí. E eu, assim, eu não sei se eu vou ter tantos convidados para entrevistar, eu vou tentar, porque a filosofia do meu pensamento está muito centrada na tradição do xamanismo. Então, mas enfim, eu vou tentar, tá, gente? Senão a gente continua nos caminhos do xamanismo da maneira que a gente conseguir. Ok? Vamos lá. Nosso tema hoje olha que interessante. Eu vou falar muito sobre a questão da palavra do xamanismo, o xamã, enfim. Então o tema é xamanismo e a invisibilidade humana. Que tema interessante, né? Então, por exemplo, o que a gente pode começar a falar já? Quando surgiu o xamanismo? Logicamente que essa pergunta é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Porque para a gente tentar responder quando que surgiu as primeiras manifestações de rituais de xamanismo, a gente tem só como parâmetro, e ainda bem que a gente tem esse parâmetro, que é a arqueologia. Só que qual que é o problema? Nós temos poucas evidências, ou pouco material, ou pouco objetos ou referências mesmo de vestígios nos achados arqueológicos, mas nós temos. Então, assim, falar quando surgiu com exatidão a gente não tem como. Mas eu falo uma coisa para vocês. Baseado em alguns achados arqueológicos e também na metodologia de comparação, a gente pode determinar que o xamanismo surgiu com a espécie Homo sapiens aproximadamente 40, com quase toda certeza, em torno de 35 mil anos. Então é mais ou menos por aí que a gente vai ter uma ideia ou uma suposição, vamos falar assim, porque não é uma teoria nenhuma, enfim, de que o xamanismo se apresenta ali naquele momento. Pode ser que ele tenha se apresentado antes? Pode. Você tem um objeto que eu vou mostrar depois a foto de uma flauta que tem aproximadamente 35 mil anos. E nós temos também um pequeno artefato, na realidade uma pequena estatueta, que tem aproximadamente o tamanho da palma da mão de um homem-leão. Olha que interessante, cabeça de leão, corpo de um ser humano. Então essas duas figuras
E fora as Vênus, você tem uma das Vênus mais antigas, que eu também mostro para vocês a foto depois, que gira em torno de 35 para 38 mil anos. Então, esses objetos, que tudo indica que tem uma relação muito forte com a tradição do xamanismo, nos dá, então, uma referência de que talvez ali nesse presente momento se apresenta o xamanismo. Além de a gente tentar entender quando surge o xamanismo na história da humanidade, a gente também pode questionar ou refletir sobre o que fez surgir o xamanismo. É uma pergunta fácil de ser respondida? De forma alguma. É tão difícil quanto a primeira, mas a gente pode ter algumas questões para tentar entender como que surgiu. O vídeo, o vídeo não, o programa anterior, de uma certa maneira, eu dei algumas pistas ali. Mas a gente pode falar, e eu não vou me aprofundar agora, mas a gente pode colocar assim, de que naquele momento em que esses homens e essas mulheres produziram os desenhos, as estatuetas, os artefatos, a flauta e vários objetos que têm alguma característica muito profunda e muito forte ligada ao sagrado, a gente pode falar que essa relação, a gente pode chamar assim, essa relação luminosa, né, epifânica, e eu vou falar depois desses dois termos num outro momento, e eu vou sempre fazer isso para deixar vocês poderem pesquisar os termos, né? Então, assim, essa epifania e essa experiência luminosa se apresenta nessa relação. Porque aparentemente, tá, gente? A gente não pode afirmar aparentemente os Neandertais não tinham uma forte, pelo menos em alguns achados arqueológicos, na maioria que se tem sobre os Neandertais, vestígios de que ele praticava o xamanismo. Existiam alguns rituais alguns rituais de, de sepultamento, mas não tinha ali presente algo tão característico e que poderia nos dar uma referência forte para falar que eles praticavam o xamanismo. Agora, nos Neandertais já se apresenta de uma maneira bem evidente, e num outro programa eu vou mostrar isso, tá? Em outro programa. Então, assim, deixa eu só tomar um gole de um negócio aqui. Então, assim, o que fez surgir o xamanismo, talvez a gente pode refletir, caminhar nesse aspecto dessa relação com algo misterioso. E quando a gente coloca a palavra mistério, pelo menos eu, é num sentido mais amplo. É esse mistério que envolve a vida humana, a vida não humana, essa relação com essa realidade e a relação com as outras realidades possíveis, ok? Agora, o que seria um xamã? O que é um xamã? Também é uma pergunta muito difícil de responder, mas a gente pode tentar elucidar o entendimento do que poderia ser, né? Mas não determinar o que é. Então, um xamã, é interessante que um dos grandes historiadores das religiões, né? Apesar que eu entendo um pouco diferente dele, eu não vejo o xamanismo como uma religião, e eu vou explicar isso depois, em um outro momento, que é o Mircea Eliade, mas ele é fenomenal, ele escreve um livro importantíssimo, que é o Xamanismo, a técnica arcaica do êxtase, e ele coloca que um xamã é um mestre do êxtase. É legal, isso é interessante, né? Porque o próprio título do livro dele certifica de que o xamanismo seria, então, as técnicas arcaicas do êxtase. O que diferencia, e aí é interessante quando ele coloca essa terminologia, ou esse caminho de entendimento, né?
de que o xamã ele tem a habilidade da técnica do êxtase, porque aí vai diferenciar de certos curandeiros, de certos bruxos, ou seja, o xamã ele pode ser um feiticeiro, e ele é um feiticeiro, mas ele também pode ser um curandeiro. Então o que a gente pode colocar aqui? Nem todo curandeiro é xamã, né? E nem todo bruxo ou feiticeiro é um xamã, mas todo xamã pode ser um feiticeiro e todo xamã pode ser um curandeiro ou aquele que cura, né? Então assim, dizer o que é um xamã é algo muito complexo e a gente não pode cair na armadilha de reduzir a ideia do xamã. O que a gente pode tentar então para deixar algo muito amplo para a gente poder entender, a gente pode falar assim, que o xamã seria um homem e uma mulher que consegue, através de alguns elementos, entre eles a própria vestimenta, os instrumentos que eles usam musicais, principalmente um tambor, em alguns momentos um arco que produz um som, a flauta, a vestimenta, objetos fixados na sua roupa, esse canto que eu mostrei no início, ou esse som que eu mostrei no início do programa, e, logicamente, o uso de substâncias psicodélicas que provocam o transe. Por que isso é importante? Logicamente, mais para frente eu vou fazer alguns programas muito específicos para a gente entender isso tudo, tá? Juntando todos esses elementos, ele produz um transe muito forte e profundo. Mas existem alguns xamãs na Sibéria que, além de usar todo o paramento, com todos os objetos, com o cogumelo ou com as substâncias que provocam êxtase, e mesmo assim, dependendo para onde ele vá, de encontro a algum tipo de força maior, seja ela muito negativa e muito perigosa, eles pegam uma lança. Eu tenho um vídeo, infelizmente eu não consigo mostrar, porque é um vídeo de documentário, então não sei se tem como eu mostrar por aqui. Mas depois eu passo um link ali no chat ou nos comentários para vocês poderem ver no YouTube que está lá disponível. Então, assim, o xamã, para atingir a sua capacidade profunda, potente do seu êxtase xamânico, do seu transe xamânico, ele fura o fígado. E, incrivelmente, ela sente, logicamente, a pessoa uma certa dor, e nesse vídeo, inclusive, mostra essa pessoa num grau de movimento com os braços, como se estivesse de fato voando. E não provoca ferimento, e não provoca muito sangramento. E essa pessoa, então, consegue uma habilidade incrível nesse transe ou esse êxtase xamânico. Então, olha que importante que é toda aquela estrutura em torno do xamã. Né? O tambor é uma coisa muito importante para algumas culturas e ele tem que ser feito pelo xamã, ele não pode ser comprado nem encomendado, ele tem que ser feito. Enfim, esse é um outro assunto que a gente pode tratar mais para frente. Assim, como passa rápido o nosso tempo, além do que é um xamã, o que a gente pode pensar também? Como se torna um xamã? Como se torna um xamã? Como que se torna um xamã? Esse é um tema super interessante também, e logicamente estou falando do xamanismo tradicional, o xamanismo de raiz, para a gente depois entender toda a estrutura dessas possibilidades do xamanismo da era moderna. Então eu vou mais por aqui primeiro, para a gente entender esse percurso, esses caminhos que a gente vai fazer. Mas vai demorar um pouquinho para a gente chegar lá, porque é muito material, é inesgotável o assunto sobre o xamanismo. Como vocês estão vendo, eu só estou falando aqui da palavra xamã, do xamanismo, do que é um xamã, e já foi quase 20 minutos.
Então, assim, é um tema muito interessante e eu falo para vocês que à medida que eu vou me familiarizando com a habilidade de gravar, eu vou conseguindo deixar esse programa sempre melhor, sempre mais lapidado para vocês poderem ter um material limpo, bacana e a gente poder interagir e vocês poderem ter as informações mais claras possíveis. Tá bem? Então, assim, como se torna um xamã? É isso aí. Como se torna um xamã? Olha, nós podemos pensar assim na tradição que um xamã ele pode se apresentar, que um indivíduo, uma pessoa, seja ele homem ou mulher, pode se apresentar como um xamã pela espontaneidade, que é mais raro. O que seria isso? Sem explicação, por algum motivo não explicável, por algum mistério, por alguma intenção, esse indivíduo, essa pessoa, ela começa a ter habilidades que traz muito incômodo para ele. E ele começa, então, alguns exemplos que eu posso dar, por exemplo, eles têm sonhos, sonhos com morte, sonhos com espíritos, sonhos com realidades não humanas, sonhos enfim, de repente também essa pessoa ela começa a exercer um exímio contador de história, ou de alguma maneira ali na sua aldeia, se for o caso, de um povo mais afastado, num grupo indígena, ele começa a exercer a cura, ou seja, pela espontaneidade. Elementos que se apresentam de fenômenos em torno do seu corpo, ou com o seu corpo, faz com que ele tenha alguns indícios de que ele possa ser um xamã. Então, nessas culturas tradicionais, sejam elas indígenas ou sejam elas povos mais antigos, de tradição antiga, o xamã chefe ali, o xamã mais velho, vamos falar assim, percebendo essas características nesse indivíduo, ele convida então essa pessoa a fazer alguns procedimentos rituais para ver se ele pode de fato exercer a função do xamã. Então, um dos aspectos interessantes é através da espontaneidade, que logicamente é algo um pouco mais difícil, um pouco mais raro, mas pode acontecer. Pode acontecer, isso é bem interessante. A outra maneira de se tornar um xamã é através da hereditariedade. Ou seja, por exemplo, existem algumas culturas na África, se eu não me engano, a cultura Zulu, eles passam de sangue. Então, assim, pode ser de pai para filho ou para filha, né? Ou pode ser de avô para neto ou para neta, ou de mãe para filho, para filha, ou de avó para neta, para neto. Ou seja, o que importa ali é o sangue. Agora, se por algum motivo nesse percurso familiar, no momento que esse homem, essa mulher, enquanto ainda próxima à adolescência, ela não pode exercer por algum motivo, ou ela morre, ou enfim, eles têm que delegar alguém, seja um primo, uma prima, enfim, tem que ser alguém da família. Porque assim, para manter então essa questão mesmo da tradição entre eles. Logicamente que por algum movimento desconhecido de nós ocidentais, essas pessoas que são escolhidas já traz, de uma certa maneira, a gente pode falar assim, talvez exagerando um pouco ou não, né? É algo muito característico no seu DNA. E eles vão sondando, logicamente, eles vão sondando, né? Os matriarcas ali, ou as matriarcas, vamos falar assim, os grandes xamãs já vão sondando. Então, olha, eles falam, é aquela pessoa ali.
Parece que eles têm alguma coisa que dá pra gente. E esse movimento para que eles de fato exerçam a função de uma maneira prática e os rituais que eles fazem para chegar nessa função é algo nada muito assim agradável. Uma hora a gente vai conversar sobre isso, nada agradável. Depois eu conto sobre, vamos deixar um pouco no ar. Então assim, espontaneidade, hereditariedade e tem uma outra também que é interessante que é a decisão pessoal. Essa é algo muito mais difícil. Então ele não tem aparentemente aqueles fenômenos espontâneos né, que caracteriza a ideia de que ele possa ser um xamã, e ele não tem também dentro dessa estrutura parentesco sangue, essa cultura ela não tem esse meio hereditário através do sangue. Então assim, em determinadas culturas algum indivíduo ou indivídua decide ser xamã porque ela quer ser xamã. Aí ele passa por um processo muito, muito, muito mais rígido e ele pode, de fato, provar que ele é um xamã. Um caso, talvez, que a gente pode falar é daquele credo mútua, que vocês provavelmente já ouviram falar no YouTube, ele fala até sobre alienígena e tal. O credo mútua é um xamã que teve uma decisão pessoal forçada, né? Uma hora a gente conta essa história, porque ele não é um, porque assim, na cultura dele, que é a cultura judô, é por sangue, né? Mas a menina foi morta, a menina que seria a pessoa que ia assumir a função do xamã ou da xamã mais importante ali, e aí delegam o credo mútua, porque o credo mútua já praticava cura. Olha que interessante. E ele não tinha elementos muito fortes de espontaneidade. Quando ele passa pelo processo rígido de se tornar um xamã por decisão pessoal, que apresenta, estoura, como se a chave ali fosse aberta, ele então vira um grande xamã. E a outra forma de se tornar um xamã é pela eleição do clã. Existe ainda algumas culturas afastadas da nossa sociedade mais contemporânea, ou sociedade tecnológica, vamos falar assim, né? E existe ainda assim. Até, só para vocês terem uma ideia, na Rússia, até no período de Stalin e Lenin, se tinha clãs, mesmo as pessoas já vivendo na modernidade. Só que com a chegada desses regimes totalitários, os xamãs eram decapitados, olha que absurdo, ou eles eram pegos e queimados em vala. E aí não tinha como esse clã ter o tempo de restabelecer a estrutura para dar continuidade. O que eles deveriam fazer então? Alguns, pelo que a gente sabe na história, fugiram para poder manter esse clã forte, mas a maioria foi, infelizmente, jogado nas valas, na maioria das vezes queimado ou decapitado, gente. É uma coisa assim forte, né? Então, para a gente entender como se faz para tornar um xamã, é mais ou menos por aí, por esse caminho na tradição, né? Agora, o que é um xamã de fato? Um xamã foi por muito tempo chamado como medicine man, ou um feiticeiro. Até o próprio Mircea Eliade, ele levanta essa questão no seu livro de O Xamanismo, a Técnica Arcaica do Êxtase. E o que o xamã é? O que o xamã é, então? O que ele pode ser? Ele é um psicopombo. O que é um psicopombo? É aquele que consegue, através do voo de sua alma, e, e ir para realidades não humanas. Então, o psicopombo, para vocês terem uma ideia, a palavra psicopombo vem do grego. Psique é alma, pombos é guia. Ou seja, ele é guiado pela alma. Então, ele é um psicopombo. Essa é a função principal do xamã. Então, assim, o que a gente pode falar aqui que é importante? Há feiticeiros que não têm essa habilidade, então ele não é um xamã.
todo xamã tem essa habilidade. Então a gente pode, no decorrer do programa, ou dos programas, ou dessas caminhadas pelo xamanismo, a gente vai tentando mostrar isso. Então, assim, isso já é um grande diferencial dos demais feiticeiros. Então, um xamã, ele tem a habilidade de voar com a alma. Outra coisa é que ele pode ser um sacerdote, né? Muitas culturas o xamã é um sacerdote. Ele pode ser um médico e um curador, né? Um médico e um curador, nesses dois aspectos. E se a gente for ver, de fato, essa função ela é muito relevante em várias culturas. Boa parte dos xamãs tem essa função e exerce essa função, e não é uma função fácil. Eu até indico um filme muito fantástico, que ganhou vários prêmios. É um filme brasileiro que chama Ex-Pajé. Ex-Pajé. Eu vou ver se acho a imagem e vou anexar aqui na nossa fala. É importantíssimo vocês assistirem esse filme Ex-Pajé, que mostra também como é complexo o sincretismo religioso nas culturas de raiz. Mas é interessante, o filme tem um desfecho muito interessante, muito interessante. Voltando, ele pode ser também, o xamã pode ser um agente cultural, ele pode ser um conselheiro, depois eu até falo sobre isso, é super interessante essa função. Um filósofo, o xamã é um místico por excelência, vamos falar assim, e também pode ser um poeta, um contador de história. Nós temos muitos exemplos sobre essa função do que é um xamã. O xamã, uma coisa que eu venho apontando nas minhas palestras, eu vou aqui até colocar para vocês em alguns momentos, né? O xamã, isso é uma fala minha, é em sua origem o que ele sempre será, um veículo. Um ser sem corpo que é morto na vida e vivo na morte. Isso é incompreensível, não é compreensível para a maioria, não há uma compreensão para a maioria das pessoas, né? Essa questão que eu acabei de colocar, que ele é morto na vida e vivo na morte. As pessoas, de uma forma geral, não têm essa compreensão, o que significa isso, né? O xamã é, e sempre será, a mais sofisticada tecnologia do êxtase. Então, o que vai diferenciar também o xamã de outras estruturas de feitiçaria é isso, é que ele domina a técnica do êxtase. O Mircea Eliade, ele coloca uma questão que aí já é uma ideia, porque ele vem ainda de uma escola dos anos 40, 50, eu acho que ele fecha lá para os 60, e hoje, logicamente, que os antropólogos, etnólogos têm uma ideia muito mais ampla do que definir o xamanismo como uma matriz das religiões. Isso é reduzir o próprio entendimento do xamanismo. Não que o xamanismo não tenha religiosidade, pelo que a gente percebe, quase todos os xamanismos pelo mundo têm religiosidade. Então, assim, como eu aponto aqui, ó, o próprio Eliade não tinha as informações que a gente tem hoje. Então, o xamanismo ele vai além de uma estrutura religiosa. Ele é um sistema que a gente pode falar de linguagem que exerce a feitiçaria. Por que eu sempre estou falando isso? A feitiçaria ela vem de um entendimento do ato de fazer, né? O ato de fazer. Então, assim, o feiticeiro ou o xamã, ele exerce o ato de fazer. Aqui até tem aqui, ó, a feitiçaria, ou a palavra feitiçaria vem do latim, factius. Ou, olha lá, olha que interessante, não pertence ao mundo natural, artificial, de imitar algo. Ou seja, o que esse feiticeiro, esse xamã consegue fazer? Mudar as realidades.
penetrar em realidades desconhecidas. Isso é de uma certa maneira mudar a estrutura da natureza, porque só ele tem essa habilidade. Um médium não tem, né? Logicamente que alguns feiticeiros têm, mas o xamã ele tem isso por excelência. Então, assim, o verbo facere, que vem, enfim, diz respeito a dar um salto, agir, operar. Ou seja, o feiticeiro ele tem que estar em ação, dar um salto além dessa realidade, ir além do que a gente entende. E isso também é o papel do xamã, né? Então, assim, a gente pode falar que ele, de uma certa maneira, ele manipula a natureza. Lógico, eu anotei tanta coisa aqui, gente, é muita coisa para a gente falar. E eu acho que, por enquanto, o nosso programa de hoje, ele vai fechar nessas questões. Para deixar margem para que vocês também possam caminhar para outras referências e quem sabe lá para frente, que eu quero fazer um debate com algumas pessoas. Olha só a ideia que bacana, num programa aí fazer um debate e vocês também poderem participar, né? Então, assim, agora vocês vão me perguntar, e a invisibilidade humana? Então, na realidade, a estrutura do xamanismo, ele trafega com humano e não humano no corpo desse humano, né? Então eu vou pegar aqui uma coisa que é importante, eu fiz algumas anotações, primeiro para a gente entender, através de um grande antropólogo brasileiro, reconhecido internacionalmente, o que eu estou querendo dizer sobre essa questão da invisibilidade, logicamente, que eu vou deixar no ar para a gente depois, em algum outro momento, a gente voltar e a gente poder refletir junto. Olha que o Viveiro de Castro fala sobre o xamanismo. O xamanismo pode ser definido como a capacidade manifestada por certos humanos de cruzar as barreiras corporais e adotar a perspectiva de subjetividades não humanas. Olha que interessante. Sendo capazes de ver os não humanos como esses se veem, como humanos. Os xamãs ocupam o papel de interlocutores ativos no diálogo cósmico. Olha que interessante. Eles são como diplomatas que tomam a seu cargo as relações interespécies, operando em uma área cosmopolítica, onde se defrontam as diferentes categorias socioculturais. Viveiro de Castro, 2002, página 468 do livro Inconstância da Alma Selvagem e Outros Ensaios, editora Kozak Naif. Gente, espero que vocês tenham gostado. Cliquem aí no botãozinho de curtir, que isso faz bem pra gente, a gente fica feliz. Inscrevam no canal, que também faz da gente mais alegre ainda, porque o nosso objetivo é a gente estar aqui para compartilhar com vocês essas informações todas. Então, assim, eu vou deixar todas as informações das minhas redes sociais aqui para vocês poderem dialogar comigo, fazer algumas perguntas e a gente caminhar junto nessa estrutura tão fantástica que é o xamanismo. Agradeço novamente a Cris Pascoal, a Cris que eu esqueci o nome, que no próximo programa eu vou lembrar, que é a produtora, ao Rafael Pereira, obrigado meu amigo, sempre pelo empenho, eu sei que o seu tempo é tão curto e você aí faz de tudo para deixar o meu programa tão fantástico. Agradeço ao público, a vocês que deram um tempinho da sua vida para ficar assistindo aqui eu falar com vocês. Eu digo para vocês, eu tenho assim uma paixão, uma dedicação, um amor mesmo pela liberdade, pela oportunidade de falar sobre esse tema. E depois, no decorrer de alguns programas, eu vou falar sobre algumas questões que aconteceram comigo e vocês vão entender por quê. Eu até falei para vocês no programa anterior que uma hora eu vou contar a história dessa máscara aqui atrás, que é uma história incrível. Para vocês, eu desejo assim sabedoria. Estudem, pesquisem,
estudem sobre a espécie Homo sapiens, que é fascinante. Logicamente que nós cometemos erros tão graves, mas nós fizemos no decorrer de nossa história coisas tão fantásticas. E eu falo para vocês, nós somos seres brilhantes e uma das referências para a gente ser o que nós somos vem do próprio xamanismo. Antes de terminar, eu não posso deixar de indicar aqui, que eu esqueci no programa anterior, de indicar o livro do professor Walter Neves, que é esse aqui. Olha que legal. A Origem do Significado, que eu usei no programa anterior. Outro dele importantíssimo, Como Nos Tornamos Humanos, que é um livro fenomenal, também do Walter Neves, e outros pesquisadores com ele aqui, tem os nomes deles aqui, a gente não pode esquecer. A Mente da Caverna, que também abordei, e eu vou voltar a falar sobre esse tema logo logo, tá bom? E para fechar, eu não posso deixar de mostrar esse livro maravilhoso aqui. Ok, gente? Um abraço apertado e um sorriso dobrado para todos vocês. Obrigado! Até o próximo programa. Não deixe de curtir e seguir a gente. Fico muito feliz mesmo. Fico muito feliz e até a próxima nessa caminhada ou nesses caminhos do xamanismo.